Aí te há por dizer a minha irmã que ela não é mais bem-vinda no meu casamento? Minha irmã e eu sempre tivemos um relacionamento difícil. Ela era a filha favorita dos nossos pais e tinha 3 anos a menos do que eu. Ela me adorava e sempre queria sair comigo, mas apenas se fosse para fazer o que ela gostava. Mesmo nas raras ocasiões em que cedemos e fizemos algo do seu agrado, isso nunca era suficiente para ela. Se eu sugerisse uma mudança para algo que eu gostasse mais, ela simplesmente negava, começava a chorar e, às vezes, até contava aos nossos pais. Esse padrão passou a ser a maneira como ela lidava com todos os seus relacionamentos. Ela sempre queria fazer as coisas do jeito dela, sem levar em consideração os outros. Consequentemente, isso a tornou muito impopular ao longo do tempo. Ela tinha amigos até a 2ª série, mas eles se cansaram do seu comportamento. As outras crianças a achavam insuportável e não queriam ficar perto dela. Ela se sentia sozinha e começou a me procurar para preencher esse vazio, mas eu estava tão irritado com o comportamento dela que, depois de explicar-lhe algumas vezes que a maneira como ela tentava conseguir o que queria afastava as pessoas, acabei desistindo. Eu dizia a ela que ela poderia se juntar a mim fazendo algo que eu gostasse. Quando ela dizia não, eu simplesmente seguia em frente e fazia do meu jeito. Nossos pais me forçavam a passar tempo com ela quando estavam cansados e precisavam de espaço. Essas ocasiões eram miseráveis para mim. Eles nunca tentaram ensiná-la a ser uma boa amiga para os outros, a entender que nem sempre as pessoas poderiam ser boas amigas para ela sem receber nada em troca. Ela continuou a mesma durante toda a escola. Somente no final, quando ela parecia ter amadurecido um pouco, ela me convidou para sua formatura, e as coisas pareciam melhores. Ela até morou comigo e com meu noivo por um curto período depois de aparentar ter mudado. As coisas estavam indo bem. No entanto, aos poucos, os comportamentos antigos começaram a reaparecer. Eu percebi isso primeiro com seus colegas de quarto. E então, essas atitudes começaram a se infiltrar novamente em nosso relacionamento. Quando fiquei noiva, ela praticamente implorou para ser incluída no casamento, e naquela época as coisas não estavam tão ruins, então eu prometi a ela que ela seria convidada. No entanto, foi depois desse momento que as coisas pioraram consideravelmente. Ela começou a tentar impor suas vontades e desejos ao meu casamento, desde o que as damas de honra deveriam vestir, não apenas ela, até a comida, a música e tudo mais. Acabei a excluindo do papel de dama de honra, o que a deixou chateada, mas pelo menos ela ainda estava convidada. Além disso, ela perdeu empregos e foi expulsa por seus colegas de quarto devido à forma como se comportava. Isso incluía coisas como exigir que todos comessem apenas o que ela gostava e acreditar que suas preferências deveriam ter prioridade sobre as dos outros. Chegamos a um ponto em que ela está agindo como uma criança novamente em 90% das vezes. Ela ignorou todas as minhas tentativas de fazer com que percebesse isso, então eu finalmente disse a ela que não era mais bem-vinda no meu casamento, os convites ainda não haviam sido enviados. Ela ficou extremamente chateada com isso. Meu noivo ficou aliviado ao ver que eu queria tomar essa decisão, porque ela até mesmo tentou dizer a ele que o casamento deveria ser do jeito dela e não do jeito que nós, como casal, desejávamos. Ela me acusou de ser cruel com ela e de sempre excluí-la. Alguns parentes também acharam que era muito severo não convidá-la para o meu casamento. Será que eu estou errada nessa situação?